Vamos para mais um vídeo, nossa aula de farmacologia. Na última aula eu fiz uma introdução bem tranquila, bem básica, para a gente aprender a ler os rótulos das medicações. E hoje nós vamos dar continuidade, também bem devagarzinho, para vocês pegarem essa matéria. Tá? Cálculo, como eu falei na última aula, é uma matéria que geralmente causa muita dificuldade, muita dúvida nos alunos. Então é importante que vocês vejam, revejam a aula, tá? Várias vezes para fixar o conteúdo. Então na aula passada nós vimos como nós vamos fazer a leitura do rótulo. E hoje nós vamos aplicar isso aqui, vamos calcular e eu vou mostrar para vocês para que serviu a última aula. Então aqui ó, nós temos o exemplo desse medicamento que é o Voltaren. Então o que a gente pode observar aqui olhando o rótulo do Voltaren? Na ampolinha, lembrando que sempre quando você for administrar um medicamento, você tem que olhar o rótulo, você tem que ver se o medicamento corresponde ao medicamento prescrito, você tem que ver se a apresentação é a mesma apresentação que foi prescrita, que no caso é uma solução injetável, para ser feita intramuscular. E outra coisa importantíssima a ser observada também é a validade do medicamento. Tá? Isso aí são os itens obrigatórios que vocês têm que conferir. Lembre-se daquela regra dos certos lá da administração dos medicamentos. Então, olhando aqui, ó, de cara, eu vou ver o que? A concentração. Tá? Sempre que eu olhar para um rótulo, eu quero ver a concentração do medicamento. Então, o que ele está me dizendo ali? Igualzinho a gente fez na aula passada. O rótulo está me dizendo que eu vou ter 75 miligramas da substância a cada quantos ml? Vou dar um tempinho aí para vocês conseguirem fazer a anotação de vocês. Quantos ml? Olhando para o rótulo. É a cada 3 ml. Por quê? Aqui ó, eu vou ter na frente do ml, eu tenho um número, o número 3. Então é a cada 3 ml. Tá vendo? Caso não tivesse número nenhum, tivesse só o ml, significaria que era a cada 1 ml. Então, uma vez que eu tenho esse valor, que é o valor que o rótulo me dá, esse aqui vai ser a primeira linha da regra de 3. Então, ó, vou anotar aqui. Primeira linha da regra de 3. Então, a partir disso aqui, vocês têm que treinar sempre para bater o olho na questão, no problema. Vocês vão ter que já, na hora, perceber que a concentração é o valor que o problema vai te dar. E é a partir daqui que você vai calcular o que ele vai te perguntar. Vamos dar um exemplo? Eu tenho já o valor aqui absoluto. Aí eu posso perguntar para vocês assim, ó. Quantos miligramas do medicamento existem em 1 ml? Tá, então, eu posso perguntar isso aqui. Quantos miligramas existem? Opa, apagou tudo. Então aqui, ó, dois exemplos de para que isso aqui vai ser útil. Então eu posso te perguntar quantos miligramas do medicamento tem em 1 ml.
75 vezes 1, x vezes 3. Então vai ser 75 igual a 3x. Quem está com x sempre vai para o outro lado e fica por baixo, tá? Dividindo. Então o 3 vai para debaixo do 75. Então fica x igual a 75 dividido por 3, 75 sobre 3. E isso vai dar 25 miligramas. Então eu vou ter 25 miligramas a cada 1 ml dessa medicação. Isso tudo eu acho com o valor do rótulo. Então a partir desse valor do rótulo eu acho qualquer outro valor. Tá? Agora vamos resolver a número 2. A número 2, ele me diz que o médico prescreveu 50 miligramas e ele quer saber quantos ml o técnico vai ter que aspirar da ampola. Então aqui ele me deu a miligrama e ele quer saber o ml. Então miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml. Então vai ficar assim, ó, 50 miligramas embaixo do 75 e o ml que eu quero achar embaixo do 3. E aí eu vou multiplicar cruzado, mais uma vez. Tá? Vocês veem que é bem simples, tá? É bem simples mesmo, basta vocês pegarem o jeito. Então vai ficar assim a conta. 75 vezes x é igual a 50 vezes 3. 75x é igual a 150. Então x vai ser igual ao 75, ele vai passar para debaixo do 150. Então vai dividir 150 sobre 75. 150 dividido por 75. Isso aqui vão dar 2 ml. Tá? Então, para cumprir essa prescrição aqui de 50 mg, nesse caso, você tem que aspirar 2 ml desse frasco aqui. Então, esse exemplo é só um exemplo. Vocês podem tentar pesquisar aí na internet diferentes tipos de ampolas com diferentes tipos de concentração e aplicar esse método para vocês acharem quantos miligramas tem em quantidades diferentes de ml. Tá? Isso é importante que vocês pratiquem. Depois eu vou ver até se eu mando uma lista de exercícios para vocês. Então vamos aqui para outro exemplo, agora com uma concentração em porcentagem. Aqui ó, a gente tem uma ampola de glicose. Aqui não dá para ver muito bem, mas parece que é 25%. Tá? Então vamos adotar esse valor de 25% como nosso exemplo. Então a gente tem uma ampolinha de 10 ml e a concentração dela é 25%. Aí vocês têm que lembrar da última aula, vocês têm que saber traduzir o que são esses 25%. Então o que significa isso? Significa que eu tenho 25 gramas de glicose a cada. E aí muito cuidado, porque a ampola tem 10 ml, mas não importa a quantidade, o volume total da ampola ou do frasco. O que importa é o que a concentração me diz, é 25%. Então é 25 gramas de glicose por 100 ml. Muita gente confunde isso, acha que o valor do volume total da ampola ele vai entrar aqui na primeira linha, mas não, é 25 por 100%, tá? Não se confunda com isso. Então aqui vai ser minha primeira linha da regra de 3, 25 gramas a cada 100. Aí a partir disso, eu posso achar a quantidade de gramas em qualquer quantidade da ampola, tá? Ou em qualquer quantidade do medicamento aqui no caso. Então é importante sempre saber montar a primeira linha com os valores corretos, tá? Então é 25%, 25 a cada 100. Se fosse 10%, 10 gramas a cada 100. Se fosse 50%, 50 gramas a cada 100. Então, a partir daí, a gente pode fazer algumas perguntas. Por exemplo, quantos gramas de glicose existe na ampola inteira? Tá? Na ampola de 10 ml. E a segunda, quantos ml são necessários para se obter 2,5 gramas de glicose. Para isso a gente vai ter que ir lá e montar a segunda linha da regra de 3, de acordo com cada pergunta. E aí, lembrando sempre, grama embaixo de grama, ml embaixo de ml. E aqui vocês não confundam miligramas com gramas, tá? Lembra sempre daquela tabelinha. No caso da porcentagem é sempre em gramas, não é em miligramas, tá bom?
Então, para a gente resolver a primeira, fica assim, ó. Eu quero saber quantas gramas, não é? Então, grama embaixo de grama. Eu não sei, então é X. E o frasco inteiro, ele vai ter 10 ml. Está aqui no verdinho, não sei se dá para vocês verem. Tem 10 ml. Então, ml embaixo de ml. E aí eu vou multiplicar cruzado. 25 vezes 10, 100 vezes X. Então, fazendo a multiplicação, a gente chega no valor de 2,5 gramas, tá? Na ampola. Então, em 10 ml, a gente vai ter 2,5 gramas. Agora vamos aqui para o segundo exemplo. Eu coloquei esse valor aqui, mas eu vou mudar, porque deu a mesma coisa, então a gente já sabe que aqui serão 10 ml. Eu vou mudar aqui para a gente resolver. Então, com outro valor agora. Quantos ml são necessários para se obter 5 gramas de glicose, com a concentração de 25%? Então, grama embaixo de grama, ml embaixo de ml. 5 embaixo do 25 e o x embaixo do 100. E a partir daí é só multiplicar cruzado e a gente chega ao resultado. Então aqui para a gente finalizar, a multiplicação cruzada, ó, vai dar 25 vezes x, 5 vezes 100. Então 5 vezes 100 dá 500. O 25 está aqui juntinho com o x, ele passa para debaixo do 500. Então fica 500 sobre 25. Isso aí vão dar 20 ml. Então 20 ml corresponde a 2 ampolas. Em algumas situações, o problema vai te perguntar não a quantidade de ml, mas a quantidade de ampolas. Aí você tem que fazer ali por lógica, né? Se cada uma tem 10, para eu completar as 20 ml eu preciso de 2. No caso, se desse 25 ml, eu precisaria de 3, porque eu utilizo 2 inteiras e mais a metade de uma. Então alguns problemas eles podem te confundir com isso. O valor pode não dar exato da ampola inteira, mas se desse 21 ml, quantas ampolas eu iria precisar? De 3, porque eu ia usar 2 completas mais 1 ml da terceira. Então vocês sempre têm que ficar atentos com esse tipo de situação. Então esse vídeo vai ficando por aqui e existem vários outros exemplos ainda de cálculo, tá? A gente vai vendo devagar para não confundir a cabecinha de vocês. Então repitam esses exemplos, procurem aí na internet medicamentos com outras concentrações e tentem fazer esse cálculo. Tenta achar quantos miligramas tem na ampola inteira, no frasco inteiro. Coloca um valor aleatório de ml e tenta descobrir quantos miligramas vão ter naquele valor. Coloca um valor aleatório de miligramas e tenta descobrir quantos ml são necessários para chegar naquele valor de miligramas. E é só com a prática que vocês vão pegando o jeito. Tem que praticar, galera. Tá bom? Qualquer dúvida é só deixar aí no chat. Um abraço.